Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Kennedy Litaif, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. Trago para vocês, neste sábado, 4 de maio de 2019, mais um brilhante comentário do meu amigo ateu Eustáquio. Eustáquio tem um canal no YouTube com o nome de Eustáquio Presley. Visite o canal de nosso amigo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele é um expert em Bíblia. Disseca as contradições bíblicas uma a uma. Abre aspas para Eustáquio. Norman Geisler e o recado de Jesus aos discípulos. O norte-americano Bart Ehrman, teólogo, historiador, escritor, graduado em grego e hebraico, professor de cristianismo, ex-pastor evangélico, em seu livro Quem foi Jesus? Quem Jesus não foi? 2010, editora Ediouro, na página 24, escreve: No Novo Testamento, o autor de Mateus não está dizendo a mesma coisa que Lucas. Marcos é diferente de João. De fato, os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento estão repletos de contradições, discrepâncias e erros. Neste artigo, vamos mostrar mais uma contradição. Façamos 2 perguntas sobre a lenda da ressurreição de Jesus. O recado dado aos discípulos era para que eles fossem a Galileia, onde Jesus lhes apareceu pela primeira vez? Ou o recado era para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, onde Jesus lhes apareceu pela primeira vez? Você, leitor amigo, viu a afirmação do Bart Ehrman, esclarecendo que o autor de Mateus não diz a mesma coisa que está em Lucas, não diz a mesma coisa que está em Marcos, e não diz a mesma coisa que está em João, e vice-versa. Isso ocorre, entre outras coisas, porque não estamos tratando de fatos históricos, reais, realmente ocorridos. As respostas às 2 perguntas formuladas acima são diferentes e contrárias nos evangelhos de Mateus e Lucas. Vejamos inicialmente o evangelho de Mateus. No capítulo 28, versículos 1, 7, 9, 10, 16 e 17, está escrito: No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide e avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Como você, caro leitor, vê acima, o autor de Mateus diz que 2 mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Quando Maria Madalena e a outra Maria chegaram lá, Jesus já havia ressuscitado. Só que elas não viram ainda Jesus. Apareceu um anjinho dizendo às 2 mulheres que Jesus havia ressuscitado. E esse mesmo anjinho
disse também às duas mulheres que elas fossem comunicar o fato aos 11 discípulos de Jesus, orientando-os a irem para a Galileia, para um determinado monte, porque lá eles iriam ver o Jesus ressuscitado. As duas mulheres, então, saíram da presença do anjinho. Logo depois, o próprio Jesus apareceu pela primeira vez diante delas. E o próprio Jesus repete o recado do anjinho. Jesus pede que as duas mulheres comuniquem sua ressurreição aos 11 discípulos, determinando que eles vão a Galileia, para o monte, e lá verão pela primeira vez Jesus ressuscitado. De posse dessa informação, os 11 discípulos deixaram Jerusalém e foram para a Galileia, e lá pela primeira vez viram Jesus ressuscitado. Resumindo, Mateus diz que os 11 discípulos deixaram Jerusalém, indo até a Galileia, e lá, no monte, pela primeira vez, viram Jesus ressuscitado. Já o autor do Evangelho de Lucas diz coisa completamente diferente e contraditória. No capítulo 24, versículos 33, 34, 36 e 37, está escrito: E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e aterrorizados, acreditavam estarem diante de um espírito. Você, caro leitor, viu que, no Evangelho de Mateus, os 11 discípulos receberam a ordem para irem a Galileia, porque lá, no monte, iriam ver pela primeira vez o Jesus ressuscitado. E Mateus diz que isso aconteceu. Já no Evangelho de Lucas, os 11 discípulos foram orientados a não saírem de Jerusalém, a não irem para a Galileia. Eles ficaram em Jerusalém, e nessa cidade, pela primeira vez, eles viram e conversaram com Jesus ressuscitado. Nos versículos de Lucas, Jesus já ressuscitado aparece primeiramente a 2 discípulos que estavam no caminho da aldeia chamada de Emaús, que ficava perto de Jerusalém. Após esse encontro com Jesus ressuscitado, no meio do caminho, os 2 discípulos retornaram a Jerusalém, encontrando-se com os 11 discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Quando eles estavam conversando, eis que Jesus ressuscitado aparece diante deles, e alguns dos 11 discípulos ficaram com muito medo diante do que estavam vendo. Resumindo, em Lucas, Jesus ressuscitado aparece pela primeira vez aos 11 discípulos em Jerusalém, numa casa. Já em Mateus, Jesus ressuscitado aparece pela primeira vez aos 11 discípulos na Galileia, em um monte. Percebeu, caro leitor, as diferenças, as contradições? E a ordem do Jesus ressuscitado em Lucas, no sentido de que os discípulos permanecessem em Jerusalém, é reforçada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. No início deste artigo, citamos um doutor em teologia sério, Bart Ehrman. Vejamos agora um doutor em teologia não sério. Não sério porque o objetivo dele é afirmar aos fiéis cristãos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso não contém contradições, discrepâncias, erros, etc.
o que é um verdadeiro absurdo. Diante das contradições e erros bíblicos que são incontestáveis, Norman Geisler deturpa os textos e, ao agir assim, cria verdadeiros monstros, levando leitores sérios ao riso e leitores ingênuos ao erro. Veja, caro leitor, qual é a explicação do teólogo cristão fundamentalista Norman Geisler, que faz sucesso no mundo evangélico, para resolver essa contradição bíblica. Aconselho você, leitor, a pegar um lenço para enxugar suas lágrimas, já que vai rir muito. Em seu livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, 1999, quarta edição, editora Mundo Cristão, na página 408, Geisler escreve: solução. Primeiro, tudo indica que a ordem de permanecer em Jerusalém foi dada depois de eles terem ido a Galileia. Assim, não há nenhum conflito. Além disso, a ordem de Jesus tinha o propósito de fazer de Jerusalém o seu quartel-general. Isso não os impedia de fazerem curtas viagens para qualquer outro lugar. Jerusalém era onde eles deveriam estar para receber o Espírito Santo e de onde deveriam começar a sua obra. Com certeza você, leitor, está rindo com a explicação do Norman Geisler, não é mesmo? A segunda parte da explicação dele começa com a expressão "além disso". Essa parte nada tem a ver com a questão em discussão. Vamos então à primeira parte. Primeiro, tudo indica que a ordem de permanecer em Jerusalém foi dada depois de eles terem ido a Galileia. Assim, não há nenhum conflito. É inacreditável que Norman Geisler tenha tido a coragem de escrever o que escreveu. Ele está afirmando que quando os 11 discípulos de Jesus receberam a ordem para ficar em Jerusalém, eles já haviam chegado da Galileia. Isso aqui é a maior piada norte-americana. Como vimos acima, em Mateus, o próprio Jesus pede que as 2 mulheres anunciem sua ressurreição aos 11 discípulos e que eles devem ir a Galileia, ao monte, porque ali Jesus ressuscitado aparecerá para eles. E esse encontro está registrado em Mateus. Assim, em Mateus, Jesus apareceu aos 11 discípulos na Galileia. Já em Lucas, Jesus apareceu para os 11 discípulos em uma casa em Jerusalém. Em Mateus, os 11 discípulos saíram de Jerusalém e foram a Galileia para se encontrarem com Jesus. Em Lucas, os 11 discípulos estavam em Jerusalém e permaneceram lá, e ali mesmo Jesus apareceu diante deles. O problema do Norman Geisler é que ele tenta forçosamente negar a contradição. E o erro dele é tentar juntar os evangelhos de Mateus e Lucas, como se eles afirmassem a mesma coisa, como se eles se completassem. Quando o autor de Mateus escreveu seus relatos, jamais pensava que algum dia alguém iria colocá-lo no livro chamado Bíblia e diria que se tratava de um livro inspirado por Deus. Da mesma forma, o autor de Lucas, o autor de Mateus não devia obediência cega aos escritos do autor de Lucas e vice-versa. Daí as diferenças, as contradições e erros. Por isso mesmo, um estudioso sério da Bíblia não pode juntar os evangelhos como se eles fossem complementos. Se alguém tentar fazer essa aventura, criará monstros terríveis, e foi o que aconteceu com Norman Geisler. Fecha aspas, palavras de Eustáquio, dono do canal Eustáquio Presley,
Pensar é o alfa e o ômega da evolução, o santo graal da razão. Atenciosamente, Kennedy Litaif, o mago do realismo.